E vamos lá, galera, esse vídeo aqui vai ser um apanhadão geral para falar da Série A, principalmente dos jogos de ontem e da briga para não cair. A gente vai falar muito mais aqui nesse vídeo sobre a briga para não cair. Porque eu já falei um pouco, até já falei um pouco da briga da parte de cima ontem no pós-jogo do Bahia, porque o Bahia disputa a parte de cima, então eu falei um pouquinho do jogo do Flamengo hoje. Enfim, esse vídeo aqui vai ser para falar mais da parte de baixo. Porque ontem tivemos jogos importantes, o Fortaleza perdeu do Fluminense, deu a lógica, o Ceará venceu o Bragantino, jogos que deram a lógica. Vou falar primeiramente dos jogos que foram mais movimentados, que tiveram um roteiro mais maluco. O próprio jogo do Bahia, que eu já fiz o pós-jogo ontem, e o jogo do Sport com São Paulo e do Vitória com Juventude, que foi uma verdadeira loucura, pô. Vamos lá, antes se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, e vamos começar falando aqui do jogo do Sport. Cara, é incrível como esse time do Sport é tão ruim e tão azarado, que até quando você agora tem um treinador, que você melhora de patamar, em termos de bola jogada, porque agora você tem um treinador, ainda assim você não consegue engatar. Você não consegue ter aquela sequência, sabe? É inacreditável. Só que eu acho que o Daniel Paulista, ele tem que ser criticado também, já tem que ser criticado nesse jogo. Claro, não é fora do Daniel Paulista, a culpa não é dele do Sport estar nessa situação. Só que, se tu pega a estatística do jogo, o São Paulo finalizou 10 vezes mais do que o Sport. O São Paulo finalizou mais a gol. O São Paulo teve muito mais posse de bola dentro da ilha do Retiro, com o Sport precisando vencer o jogo, com o Sport na lanterna, pegando, vale lembrar, pegando o reservão barra base do São Paulo durante boa parte do jogo. Aí depois o Lucas entrou e desequilibrou a partida pro lado do São Paulo. Mas o Sport vacilou feio ontem, porque estava ganhando por 2-0. O Sport faz 1-0 no erro grotesco do goleiro de São Paulo, da base, o Yang lá. Ele sai jogando errado, o Lucas Lima aproveita, vai lá e faz o gol. São Paulo tomou o gol de Lucas Lima, que já tá praticamente aposentado aí. Enfim, e aí depois, o Sport abdica do jogo, praticamente. Teve algumas chances ainda ali, Derek Lacerda quase fez o segundo gol, ainda no primeiro tempo, numa cabeçada. Eu acho que o jogo aéreo funcionou demais nesse jogo. E principalmente no escanteio também, que o São Paulo teve uma chance, não foi no jogo aéreo, mas foi um voleio ali, que a bola passa raspando o travessão, ainda no primeiro tempo. E aí, beleza, o jogo ainda tá um pouco equilibrado ainda naquele momento, mesmo com o Sport dando a posse de bola pro São Paulo. Aí chega o segundo tempo, o Sport faz 2-0 com o Derek Lacerda. Não lembro se foi no final do primeiro tempo ou se foi no segundo tempo, mas o Sport amplia o placar com o Derek Lacerda, 2-0. Um golaço de cabeça também, mais um gol de cabeça nesse jogo. Teve o gol de Lucas Moura, que também foi de cabeça, o gol de Derek. O Derek quase fez mais um gol de cabeça também, então a bola aérea funcionou demais. E o Sport amplia, 2-0. Aí você pensa, pô, o Sport tá ganhando 2-0 na Ilha do Retiro. O time melhorou, o time tá jogando bola. O Sport vai vencer o jogo. Não. São Paulo coloca Lucas Moura, bota Bobadilla, bota Ferrarese. E Lucas Moura, pra mim, ele foi o homem do jogo. Mesmo entrando do banco. Porque o cara entrou e desequilibrou a partida. Decidiu pro São Paulo. Ele faz o primeiro gol de cabeça e a gente tem que falar sobre isso, cara. Lucas Moura não é o cara mais alto do mundo. Ele tem ali, fui até pesquisar, ele tem ali 1,74 pela linha de altura. Então a zaga do Sport tem jogadores bastante altos. Se você pega o replay da imagem aí, dá pra ver claramente que o Lucas Moura não é tão alto. E ele cabeceia em meio a vários jogadores do Sport. Ele vai lá no segundo, terceiro andar, cabeceia e faz o gol. Quando um time toma um gol de jogador baixinho numa bola aérea, tem um problema sério da defesa aí. Então foi um vacilo sério da defesa do Sport. Não existe você tomar esse gol. Não existe você tomar o gol para um cara baixinho que tinha vários jogadores. Não é que o cara tava livre, não. Tinha vários jogadores do Sport marcando. E eles ficaram parados e deixaram o Lucas Moura cabecear livre para fazer o primeiro gol do São Paulo. Beleza. A partir daí, foi um massacre do São Paulo. A maioria dos chutes agudos do São Paulo, das finalizações, da posse de bola, veio daí. O São Paulo amassou o Sport. Inacreditável. Agora que botou o Lucas Moura, que botou uma galerinha ali de titular, eu digo mais, viu? Vocês têm que agradecer, levantar as mãos pro céu. Porque era pro Sport ter perdido esse jogo. Porque o Sport foi amassado pelo São Paulo no contexto geral. Tanto na estatística, quanto no recorte ali no final do jogo. A verdade é essa. Vocês foram amassados pelo São Paulo. E olha que jogou boa parte do jogo com reserva barra base. E aí o São Paulo vai pra cima. E o segundo gol, meu amigo, o segundo gol do São Paulo é bizarro. Jogada ali pela esquerda, a bola é cruzada na área de forma rasteira. E o Sport quase faz 2 gols contra na mesma jogada. 2 não, vai. Porque não tem como fazer 2 gols contra na mesma jogada. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Bola cruza,
a bola desvia, a bola bate na trave, quase que ia ser um gol contra já. E aí quando volta, quando eu vi isso daí, eu falei, meu Deus, isso é bizarro, cara. Isso é bizarro, cara. Isso aí parece filme dos Trapalhões, pô. A bola sobra lá no jogador do Sport na pequena área, que ele chuta contra o próprio gol. E aí o próprio zagueiro do Sport tira a bola do gol. Caramba, o que é isso? Isso é um time de futebol, meu irmão? Isso é um time de futebol, velho. Eu fiquei assim, é muito erro infantil, parece que é um bando em campo de fato no time do Sport, pô. Parece que é um bando em campo. E aí a bola sobra de fora da área, aí vem um chute de fora da área, a bola desvia no zagueiro do Sport, a bola desvia no goleiro e vai pra dentro do gol. 2-2. E depois o São Paulo quase faz o terceiro gol numa jogada que, mais um erro crasso da defesa do Sport, a bola sobra ali para Tapia, que corta, bate no gol sem goleiro e o zagueiro do Sport tira em cima da linha. E aí o São Paulo continua em cima, teve vários escanteios ali pro São Paulo. Eu vou falar, vocês deram sorte que o juiz não deixou bater o último escanteio do jogo ali, que ele pegou a bola e encerrou a partida, porque o São Paulo poderia muito bem ter virado o jogo. Então, cara, é aquilo, né? O torcedor do Sport, ele acredita pela questão da paixão, da história, da tradição. Porque, cara, não existe qualquer time com 10 pontos. A gente só fala assim, pô, será que vai escapar? Será que vai recuperar? Porque é o Sport. Tem sua tradição ali, tem torcida. Mas, cara, qualquer time que faz 10 pontos no primeiro turno já tá rebaixado praticamente, pô. E ainda mais, pô, como eu falei, até quando o Sport melhora, o Sport tem 4 empates e um triunfo com o Daniel Paulista. 5 jogos sem vencer. Até aí, são 4 empates. E alguns jogos que o São Paulo pegou vários pontos e jogou no lixo. Jogou na lata do lixo. Poderia ter ganhado do Bahia, não venceu. Poderia ter ganhado do Santos, não venceu. Não só poderia, como abriu 2-0 e tomou um empate. E de novo agora tomou 2-0 e abre um empate. Então, pô, é o que eu falei. Daniel Paulista tem culpa nisso? No jogo de ontem tem. Só que no contexto geral, cara, a culpa maior é do elenco, da diretoria, dos jogadores. E é o que eu falo. Eu manteria Daniel Paulista para o ano que vem. Porque eu acho que quando o Daniel Paulista na Série B, o Sport tem mais chance de subir. Porque já está praticamente rebaixado. Não tem muito debate, não tem muito que alongar sobre isso. Porque agora, pô, o Sport se vencesse, chegaria a 12 pontos. Ficaria 3 pontos do Fortaleza. Poderia sair da zona ali. E o Vitória, já vou linkar aqui já. O Vitória empatou com o Juventude na mesma toada. O Sport tava vencendo e aí o Vitória tomou um empate. Aí o Sport vai lá e toma empate também. É inacreditável, pô. O Sport poderia ter ficado a 7 pontos do Vitória. Tudo bem, não seria ali 2 jogos. Não seria ali 2 jogos de desvantagem. Se vencesse 2 ainda não sairia. Mas ficaria a 7 pontos. Seria melhor do que estar a 9 pontos agora. E com 2 jogos a menos. Tudo bem que é contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro. Mas vai que, né? Não existe mais isso pro Sport. Pegou qualquer adversário, tem que entrar pra vencer pela situação que o Sport está na tabela. E agora é aquilo, né? Maltrata demais o seu torcedor, pô, porque poderia estar a 3 pontos do Fortaleza, poderia falar, olha, tô na sua cola, você vai pra lanterna já já. Até acho que o Sport ainda vai sair da lanterna, não vai fazer a pior campanha dos pontos corridos, mas não vai ser suficiente para sair da zona de rebaixamento e escapar da Série B. Verdade é essa. Vai ser insuficiente. Cara, 10 pontos em 18, se fosse o América Mineiro, a gente tava dando já rebaixado. Se fosse um Curitiba da vida aí, a gente tava dando já rebaixado, um Cuiabá. Como é o Sport, a gente fala, pô, mas como é que o Sport vai se recuperar pelo elenco que tem? Não tem um elenco. Se fosse um Flamengo nessa situação aí, hipoteticamente, a gente ia falar, pô, dá pro Flamengo se recuperar, tem um bom elenco. O Sport não tem um bom elenco. A gente só ainda almeja e fala assim, pode se recuperar pela questão histórica e pela camisa. Porque de resto, ainda mais com o jogo de ontem, um jogo de tipo de time rebaixado, o Sport está praticamente rebaixado da Série B. Vamos linkar o Vitória agora, que também foi... Eu acho que o Vitória talvez seja ainda pior do que o Sport. Porque o Sport pegou o São Paulo, que tudo bem, tava com reserva barra base, mas é o São Paulo. O Vitória enfrentou o Juventude, dentro do Barradão. O Juventude que é o 18º colocado agora do Brasileirão, porque o Fortaleza conseguiu a proeza de ser ultrapassado pelo Juventude. Mas o Juventude tem um time limitadíssimo. Tudo bem que tem Carpinho como seu treinador, mas tem uma equipe limitadíssima. E o Vitória estava jogando dentro do Barradão contra o Juventude, adversário direto. O Vitória tinha a obrigação de vencer, pô. E o Vitória não venceu. E a forma como aconteceu, o Juventude tem um jogador expulso lá no início do jogo, que ele faz uma falta frontal, foi para ser expulso mesmo, porque o jogador do Vitória poderia fazer o gol, a chance clara de gol, né? E o Vitória faz 1x0 com o Renato Kaiser, que ele recebe dentro da área e cabeceia de peixinho ali para fazer 1x0. E depois ele faz o segundo gol, um golaço de Renato Kaiser de fora da área. Ele bate rasteirinho, logo no início do segundo tempo ali, 20 segundos de jogo, o Vitória faz 2x0. E aí você pensa, acabou, né? Acabou, o Vitória vinha jogando melhor do que o Juventude.
Só que a Vitória tem um jogador expulso, uma expulsão bastante polêmica, que realmente é para discussão. Não sei se aquilo ali era realmente para expulsar, não sei se tem a intenção, se foi tão grave assim a ponto de você expulsar o jogador. Mas o Rafael Claus expulsa o jogador do Vitória. E aí vem, né, até os 35 do segundo tempo, Vitória estava ganhando de 2-0. Só que o Vitória abdicou do resultado. E aí tomou pressão, foi muito parecido com o Sport. Pressão, 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 pressão do Juventude. Adivinha o que aconteceu? O Juventude diminui, faz o primeiro gol ali no escanteio, mais uma cabeçada bonita ali. Foi de longe do gol, foi ali quase que na entrada da grande área, quero dizer. E o Juventude diminui. E lá nos acréscimos, pênalti pro Juventude, para mim foi pênalti, o cara tava com o braço aberto. O Fábio tava com o braço aberto dentro da área. Pênalti pro Juventude, que faz o gol nos acréscimos. É inacreditável. E o Vitória agora, mais um empate, mais um jogo típico de time rebaixado, você empatar com um adversário direto, um time que é muito pior do que você no papel, dentro de casa, e agora está em 16º colocado com 19 pontos. 3 pontos do Vasco. A sorte é que o Vasco pega o Santos hoje na Vila Belmiro, que o Santos foi meu favorito pro jogo. O Santos hoje tem uma chance de abrir o quê? 8 pontos em relação ao Vasco. De abrir 8 pontos em relação à zona. Ficar ali tranquilo praticamente já. E deixar o Grêmio brigando para não cair, o Vitória brigando para não cair. Se o Vitória tivesse vencido, teria ultrapassado o Grêmio estaria em 16º. O Grêmio dá muita sorte, pô. Esse time do Grêmio ainda estar fora da zona de rebaixamento é um milagre. É um milagre. Esse time do Grêmio ter 20 pontos, com esse futebol ridículo que eles apresentam, hoje vai pegar o Atlético Mineiro na Arena MRV. Vocês acham que vai acontecer o quê? Com o futebol ridículo que o Grêmio pratica, enfrentando o Atlético Mineiro lá, que tem um elenco muito melhor, que é 1000 vezes melhor do que o Grêmio. O Grêmio vai tomar porrada de novo hoje. O Grêmio vai perder de novo hoje. É questão de tempo o Grêmio entrar na zona aí. Só que tem aquilo. É muita sorte, pô. O Vasco tende a perder hoje pro Santos, ainda mais se Neymar jogar. Então o Grêmio vai ficar 4 pontos da zona ainda. O Grêmio tem o mesmo número de jogos, só que o Vitória já fez 20 jogos. Então o Vitória ainda tem de vantagem. Como eu já vi falando aqui, todo mundo da zona tem jogos a menos em relação à Vitória. E isso é preocupante aí pro time do Vitória. Enfim, então o Grêmio tende a perder hoje, o Santos tende a vencer, o Santos tem que aproveitar essa chance, pô. Que é uma chance de ouro que você tá recebendo ali. Vamos falar agora do jogo do Ceará, que aí não tem tanta coisa para falar não. Foi um jogo, eu acho que dos jogos que tivemos aí ontem, foi um jogo menos movimentado. O Ceará, ele faz 1-0 ali aos 3 minutos de jogo, e aí o Ceará faz aquela velha estratégia que ele vem fazendo o campeonato inteiro e tá dando certo. Entregou a bola pro Bragantino, o Bragantino que vem de 7 derrotas seguidas. Quando o Ceará pega um jogo que é factível de vencer, ele não desperdiça. Ele vai lá e vence. É por isso que é o 10º colocado e tem 25 pontos na competição, porque o Ceará, ele aproveita as suas oportunidades de vencer os jogos. Ele vence o Bragantino até tem ali, o Ceará finalizou mais pro gol, teve uma finalização mais pro gol, e o Bragantino teve até ali mais posse de bola. Porém, é aquilo, posse de bola, mas o Bragantino não levou tanto perigo pro gol do Ceará. Então o Ceará conseguiu anular o Bragantino, que vem em uma fase, então não conseguiu ameaçar, fazer grandes amassos ao Ceará. A chance de gol que teve não levou tanto perigo pro gol do Ceará. O Ceará administrou o jogo ali, tranquilo, futebol pragmático. O Ceará não precisa fazer aquele futebol bonito, ofensivo para vencer seus jogos. Venceu por 1-0, tá tranquilo na 10ª posição e, junto com o Bahia, é o time nordestino que mais tá dando orgulho para a região aí. Claro, não tem como competir com o Bahia, mas o Ceará, pelo orçamento que tem, pelo elenco que tem, tá indo bem no campeonato, tá em 10º lugar. E eu esqueci de tocar no ponto, tá? O Sport e o Fortaleza estão ferrados. A chance do Sport e o Fortaleza caírem para a Série B, os dois juntos, é altíssima. E o Vitória pode ir junto no balaio. Não é mais uma questão assim de doação, não. Os 3 estão no rebaixamento. Não, mas não sei o que, não. Já estamos na metade do campeonato. E o Fortaleza, vou linkar já. Fortaleza ontem fez um jogo que é típico de Renato Paiva. Quando eu fui ver os melhores momentos, eu falei, pô, ele lembrou muito o trabalho de Renato Paiva no Bahia. Ah, o Fortaleza teve mais finalização, Fortaleza chutou mais pro gol, Fortaleza teve mais posse de bola. Venceu o jogo? Pois é, o trabalho de Paiva no Bahia era assim mesmo. Engraçado que no Botafogo era diferente, o Botafogo ele era visto como defensivo. Só que eu acho que o trabalho dele no Fortaleza tá muito parecido com o trabalho dele no Bahia. A diferença é que o elenco do Fortaleza ainda é pior do que aquele elenco do Bahia. Fortaleza até que teve chance contra o Bahia, não fez a partida ruim, oficialmente falando. Ontem também não fez a partida ruim, ofensivamente falando. Até, teve chance de vencer o jogo. Só que quando o Fluminense chegou com muito mais eficiência e com muito mais perigo e aproveitou a chance. Por quê? Porque os times de Paiva, defensivamente falando, são muito fracos. É tanto que tomou 5 gols do Botafogo em pleno Castelão. E ontem também tomou 2-1 e Cano teve uma chance claríssima de gol com um gol vazio que ele perde. Então era para ter perdido por 3-1 também.
mesmo tendo mais finalização, mais chance de gol. Mas o que importa é o resultado, irmão. O Renato Paiva venceu um jogo só contra o Bragantino, que tá aí em queda livre. Que hoje, você pegar o Bragantino hoje, o Bragantino, nos últimos 7 jogos, ele tá tendo uma sequência igual que o Sport teve no início do campeonato. A diferença é que o Bragantino tá tendo essa sequência agora com a gordura já criada. O Sport deu azar de ter essa sequência no início do campeonato. Agora você tem que se recuperar. O Bragantino é o oposto. Mas o Bragantino nos últimos 7 jogos fez o quê? 1 ponto? Eu acho que nem isso. Eu acho que tem 7 derrotas seguidas no campeonato. Então o Bragantino, você pega o Bragantino hoje, no recorte recente, é o jogo bônus da Série A. Pois é, você pega o Bragantino em casa, você tem que vencer o Bragantino hoje, porque o gás do Bragantino acabou e está em queda livre. Então o Fortaleza não fez mais que sua obrigação. De resto, é só empate e derrota. E vou falar uma coisa para vocês. Contra o Vélez, Fortaleza até pode fazer 1 gol ali, 2, mas vai tomar porrada. Vai ser eliminado. Se eu tivesse que palpitar hoje, eu palpitaria 3-1 pro Vélez. Eu acho que o Vélez vai ter muita facilidade nessa defesa muito frágil do Fortaleza. Vai fazer uns 3 gols ali. O Fortaleza também vai impor ali. Talvez tenha até mais finalização, mais posse, mais chute a gol, porque o Renato Paiva tem essa característica. Mas defensivamente falando, é um time muito frágil. É incrível que uma defesa do Fortaleza é frágil. O Fluminense não teve nenhuma dificuldade para fazer os gols. Nenhuma dificuldade. E o Fortaleza, quando teve a chance, desperdiçou. O Fluminense teve... A estatística prova isso. O Fluminense teve 3 chances de gol. 3 chutes a gol. 3 chutes de direção ao gol. Fez 2 gols. Ou seja, quando os times chegam, os times fazem gol no Fortaleza com muita facilidade. Quando o Fortaleza chega, é muita ineficiência. Você acha que isso é só azar de Renato Paiva? Não, é só azar. Claro que não. Os times dele sempre foram ineficientes. Sempre que chega no gol, não faz o gol. Joga para fora, não tem uma eficiência na finalização. Então, é aquilo. O que adianta você ter mais posse, finalizar mais ao gol e você não vencer o jogo? O desenho foi esse daí. E alguns outros jogos também foi assim, como eu falei. E o Fortaleza tá aí em queda livre e a passos largos da Série B. Eu acho que Paiva, inclusive, não pode cair nos próximos 5 jogos aí, no máximo. Eu acho que ele não vai durar muito tempo, não. Só que é aquilo. Quanto mais tempo vocês ficam com o Renato Paiva, mais chance aumenta de vocês irem para a Série B mais rápido. Se vocês quiserem ter alguma chance de escapar, demitam o Renato Paiva e contratem um treinador de verdade. Porque a decisão de Marcelo Paes de contratar o Renato Paiva foi ridícula. Foi ridícula. Eu acho que isso pode ser um fator determinante para o rebaixamento do Fortaleza. E se mantiver Renato Paiva, mais ainda. Então, o Sport pela pontuação e o Fortaleza, por tudo isso que eu já falei, elenco, treinador, tem chances altíssimas de cair para a Série B. E a tabela do Fortaleza no segundo turno é muito complicada, ainda tem esse fator ainda. E tem o Vitória aí que, beleza, Vitória tá sobrevivendo, tá conseguindo sobreviver até agora. Tá ali em 16º, tem 19, só que pelo elenco também pode cair. Vai brigar e também pode cair. Então, podemos ter 3 times do Nordeste rebaixados da Série B. E aí eu não tô ocupando a Série B, não sei se o CRB tá brigando para subir lá, se tem algum time do Nordeste brigando para subir. Mas geralmente o CRB não sobe, né? Os times ali mais do segundo escalão não sobem para a Série A. Então podemos ter na próxima Série A só Bahia e Ceará representando o Nordeste. É aquilo, né? O Bahia carrega o Nordeste nas costas. É o único time que tá indo para a segunda Libertadores seguida aí, no recorte recente dos últimos anos aí, no Nordeste. O resto, como vocês estão podendo ver aí, só brigando para não cair. É tanto que eu falei que esse vídeo aqui ia ser só da briga para não cair, e a maioria eu tô falando aqui dos times do Nordeste, dos times nordestinos, porque é a realidade, pô. Enquanto os times do Nordeste não virarem SAF, vai ser isso daí. Eu falo isso há muito tempo. Até antes de criar o canal aqui na resenha com amigos, no off, eu sempre falei isso daí. Enquanto não virar SAF, boa gestão, Fortaleza tava aí com boa gestão. Mas quando você não tem investidor foda, investidor para investir no seu time, é isso aí que acontece, ó. O gás acabou. Fortaleza nunca teve um elenco para ficar em 4º lugar, para ficar no G4 do campeonato. A conta chegou. Uma hora a conta ia chegar. E a gente falava isso, ó, você está com inveja, você não sei o quê. A conta chegou. Aí ano que vem eu tô na Libertadores, na Série A, e Fortaleza tá na Série B. Porque tem essa mente fechada aí. Não porque eu não quero me vender, eu não quero virar SAF. Eu toco nesse ponto aqui sempre no canal. A realidade é essa aí. E é isso, tá, galera? Eu acho que eu já passei o panorama geral aqui. Amanhã eu venho falar aqui dos jogos do pós-jogo dos jogos de hoje, da Série A. De forma rápida aqui. Botafogo e Palmeiras é um jogo bastante interessante. Eu vou assistir, até porque hoje não tem nenhum jogo de time nordestino, né? Todos foram ontem. Botafogo e Palmeiras vai ser reedição do Mundial, um jogo bastante interessante. Inter e Flamengo também. E Santos e Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio, eu já falei aqui minha opinião, né? O Atlético Mineiro é favorito, o Santos é favorito. E o resto não tem muito favorito, não. Muito 50-50. Amanhã eu falo desses jogos aqui, no pós-jogo, no pós-rodada do Brasileirão. E é isso, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. E é isso, tá? Fui!